A ideologia é uma palavra que tem muitos significados. Isso se deve, em parte, ao fato que esse conceito foi desenvolvido ao longo da história por muitos pensadores, e assim foi também como muito criticado. Retomar a história dessa palavra é uma tarefa para o estudo longo e denso. Entretanto, é possível pontuar alguns significados mais recorrentes da ideologia. Com isso, pode-se pensar sobre nos quais os sentidos desse conceito são utilizados, principalmente nas disputas políticas. O significado de ideologia depende do contexto e do pensador. Por exemplo, a ideologia pode ser um conjunto de ideias de um grupo, a produção de significados e valores, a manipulação de meios e ideias, ideias e valores da classe dominante, falsas ideias, ou formar ou entender o mundo, e entre outros. Tipos de ideologia. Ideologia como valor. Frequentemente, o corpo de valores políticos e morais de um indivíduo ou grupo é chamado de ideologia. Assim, a ideologia faz parte da identidade das pessoas, como princípio de guia de suas ações. Ideologia como manipulação. Principalmente em debates e disputas políticas, há acusações de alguém que diz um discurso de seu adversário é ideológico. Ou seja, quer dizer que esta pessoa está enviesada e quer ser público ao engano, como a forma de manipulação. Nesse caso, a ideologia seria o contrário do discurso racional e comprometido com a realidade. Ideologia como ilusão. Essa acepção se relaciona com a interior, porque propõe as ideias que são ao contrário da realidade. Portanto, qualquer discurso que seja ideológico estaria se destacando com compreensão racional do real. Contudo, essa perspectiva já é bastante criticada atualmente. Afinal, as ideias e a realidade não estão separadas. Ideologia da classe dominante. Para uma concepção mais marxista do termo da ideologia, se sustenta na sociedade de desvio ao interesse e ao favorecimento das classes dominantes, ou seja, burguesia, por exemplo. A ideologia da meritocracia faz uma pessoas entenderem o sistema capitalista. É importante notar que, por mais que sejam significados diferentes, os tipos podem estar relacionados, por exemplo, com a ideologia racista. Em todas essas características, é um valor de um grupo e, desta forma, de manipulação, por meio da ilusão, que faz parte dessa classe dominante. Antônio Gramsci possui a teoria bastante inspirada nas ideias marxistas sobre a ideologia. Contudo, o autor extrapola a conotação somente negativa desta palavra e pensa que ideologia também é como forma de conhecimento. Assim, Gramsci está interessado também como nas classes que não são dominantes e podem criar teorias como consciência para se contrapor à hegemonia burguesa. Ideologia segundo a filosofia. A ideologia na filosofia esteve frequentemente relacionada com aquela acepção de que a ideologia é uma concepção falseada ou ilusória na realidade. Assim, a filosofia estaria em oposição à ideologia, porque proporciona uma consciência diferente a respeito do mundo em que vivemos. Além disso, há também ideologia com estudo, ou seja, estudo nas ideias. Este é um significado bastante particular do termo que também é menos conhecido. Entretanto, houve ideólogos que eram estudiosos na formação das ideias humanas. A ideologia política remete a posicionamentos individuais ou grupais, aquela mais comum que é dicotomia entre direita e esquerda. Existem outras possíveis. Em geral, as ideologias políticas propõem formas adequadas ou ideais de se construir a sociedade e resolver seus problemas. Contudo,
Já discutimos acima, as ideologias não são apenas crenças ou visões do mundo, apartadas na realidade. As ideologias se formam e se reproduzem num contexto social e históricos. Geralmente servem de manutenção ou desestabilização da realidade social. Por isso, é importante relembrar como as ideologias são relacionadas às disputas de poder. Características da ideologia: conhecimento. Para Gramsci, a ideologia pode ser conotação positiva de um modo que o conhecimento ou tomada de consciência sobre a realidade. Relação entre visão de mundo e ação. A ideologia não é apenas um conjunto de crenças e ideias, mas é algo pela ações práticas. Afetos é um aspecto importante da ideologia. Ela conecta as emoções e os afeitos com as crenças e as ações das pessoas. Essa característica mostra como as pessoas possuem relações afetivas fortes com seus modos de vida e visões de mundo. Assim, Gramsci foca nas possibilidades políticas de contrapor a ideologia dominante. Neste caso, importam as formas pelas quais a ideologia são produzidas e funcionam entre as pessoas.